Olá, meu amado irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus seja com você e com toda a sua família. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o texto de Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, especialmente o verso 42, retratando a questão da vida da igreja primitiva. Hoje nós vamos falar sobre a questão do partir do pão. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O livro de Atos nos conta a história da igreja primitiva e da direção que ela tinha da parte de Deus, isto é, Deus dirigia todas as coisas, trabalhava naquela igreja e, por incrível que pareça, aquela igreja, diante da situação debaixo do Império Romano, crescia de forma assustadora. Havia fé, havia compromisso da parte daqueles primeiros cristãos. Mas veio uma pergunta, isto é, não só uma, mas várias, que vem à mente e que nos leva a pensar o seguinte: o que a igreja primitiva tinha que atraía as pessoas a ela? O que aquelas pessoas, o que aqueles primeiros cristãos tinham que falavam aos corações dos seus amigos, parentes e vizinhos? O que poderia ter persuadido pessoas a abrirem mão da sua vida, da fé que eles tinham nos seus deuses e agora partindo, especialmente, tendo o foco na pessoa do Senhor Jesus? O que levou aquela comunidade ou aquelas pessoas a direcionarem a fé na pessoa do Senhor Jesus? A resposta é uma só. A igreja primitiva vivia aquilo que pregava. Havia um interesse da igreja primitiva pelas pessoas. E a prática de tudo aquilo que eles aprenderam dos apóstolos, os ensinos de Jesus, agora estavam colocando em prática com a comunhão e com o partir do pão. O que nós podemos notar no livro de Atos é que a igreja primitiva era uma igreja autêntica. Havia amizade, havia irmandade, e são pontos fundamentais para o desenvolvimento e crescimento de uma igreja. Você pode perceber que no livro de Atos, a igreja primitiva, ela se preocupava com os outros. Era uma família como deveria ser. Era um cristianismo autêntico, honesto. E não um cristianismo que nós estamos vivendo hoje apenas de fachada, em que as pessoas só buscam a Deus para ter os seus recursos, ter saúde, ter uma posição social ou coisa parecida. O que nós podemos notar nessa igreja primitiva é que a igreja, ela era de Cristo. E nós entendemos pelas Escrituras que a igreja de Cristo não é uma religião. É a comunhão sincera entre irmãos que pertencem ao mesmo corpo, ao mesmo Senhor. Entendemos que a igreja de Cristo é uma igreja sem sectarismos, uma igreja sem dissensões, uma igreja onde não existe denominacionalismos, uma igreja sem vaidades, uma igreja sem que pessoas a dominem por causa dos seus títulos. E hoje, cada um vai colocando um título para si, para chamar a atenção e para que a igreja focalize apenas na liderança.
A Igreja de Cristo é uma igreja sem rituais e conceitos próprios de uma religião. Nós também, ao olharmos para o texto, entendemos assim. Sobre a questão, a expressão partir do pão. É uma referência a duas ideias. A primeira é que eles expressavam sua comunhão nas refeições uns com os outros. A segunda conotação é que aponta para a Santa Ceia do Senhor. Como a Santa Ceia naquela época era literalmente uma refeição, é possível que as duas coisas caminhavam juntas. Todas as vezes que eles partiam o pão, lembravam do Cristo que tinha sido partido por eles e para eles. Assim, o momento do partir do pão era o momento do ensino do Evangelho para a família, para os vizinhos, para os amigos, qualquer um que estivesse presente, demonstrando unidade, amor, fé na pessoa do Senhor Jesus. A ceia era e é uma proclamação do Evangelho de Cristo. Como escreveu Martin Henry, quando declarou: a ceia do Senhor é um sacramento para os olhos e a confirmação da palavra de Deus para nós. É um incentivo para as nossas orações e uma expressão solene da ascensão de nossa alma a Deus. Diante disso, nós entendemos que a ceia do Senhor é o mais importante para todos. Pois a ceia do Senhor é uma declaração daquilo que o Cristo fez quando veio, morreu por nós para nos salvar. O Cristo derramou o seu precioso sangue para nos salvar. Cremos também que a ceia, e quando participamos dela, nós estamos dizendo o seguinte: olha, o Senhor Jesus vive. Não só um Cristo morto. A ceia não mostra e nos faz pensar apenas na morte de Jesus, mas faz pensar de que Ele está vivo e que Ele também proporciona vida a todos aqueles que o buscam. Quando participamos da ceia do Senhor, ao nosso ver, nós fazemos algumas declarações. Quando participamos da ceia, declaramos visivelmente que reconhecemos o senhorio de Jesus em nossa vida. Quando participamos da ceia, estamos declarando que fomos perdoados mediante o sacrifício do Senhor Jesus. Quando participamos da ceia, declaramos que nós estamos em comunhão com Deus e com os irmãos. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos declarando que fomos salvos mediante a pessoa de Jesus. Quando participamos da ceia, estamos declarando com fé que Jesus vai voltar. Todos aqueles que participam desse sacramento, mas não têm vivido o Evangelho real e genuíno, estão mentindo para si mesmos, para os irmãos, e estão mentindo para Deus. O participar da ceia é algo sagrado. E quando participarmos dela, ou quando participamos dela, nós estamos declarando que existe uma relação entre nós e Deus, entre Jesus e a igreja. O partir do pão era e é a demonstração do nosso interesse nas pessoas, na igreja e no reino de Deus. Entendemos
que Deus abençoa a igreja que zela pelo cumprimento desse sacramento. O nosso desejo, meu amado irmão, é que Deus abençoe você e a sua igreja, para que vivam e vivenciem o Cristo através da vida. E que cada um possa participar corretamente do pão. E assim, entendemos que Deus abençoa aqueles que participam frequentemente dos trabalhos da igreja, na comunhão, no partir do pão, vivenciando o Cristo. Na sequência do texto, você perceberá que a igreja crescia. Tudo por causa dessa ação, desse interesse, dessa busca de fazer a vontade de Deus. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor Jesus nos deixou o sacramento da ceia. E nós temos a responsabilidade e o dever em participar dela corretamente, como o apóstolo Paulo recomenda no livro de 1 Coríntios. Pai eterno, que o participar do pão seja uma realidade dentro da vida da igreja. E Deus querido, que o Senhor continue abençoando, sustentando, a ponto de a igreja crescer para a honra e glória do teu santo nome, através do vivenciar essa comunhão. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.